você perguntar o que está acontecendo no mundo hoje, O que está acontecendo no mundo hoje? vai ter que rearrumar o jogo todo. Porque antigamente, os últimos 30, 40 anos, a integração foi na base de eficiência. É mais fácil fazer um tênis Nike na China, porque a mão de obra está barata, bota uma fábrica americana na China. O Brasil aqui, no sul do Brasil, fazia sapato aqui, transportou as indústrias de sapato para a China. E aí trazia para cá de volta. O Brasil passou a importar em vez de exportar. Então, estava acontecendo uma integração pela globalização. Nunca tanta gente saiu da miséria por isso. Tem gente dizendo assim, o capitalismo não funciona, o capitalismo faz miséria, está trazendo miséria, o neoliberalismo falhou, porque não sei o quê, porque está a desigualdade. Pergunta isso para o chinês, se ele acredita nisso. O chinês está falando, olha, espetáculo, viu? Esse negócio, eu peguei o Adam Smith, li o Adam Smith, mergulhei nos mercados globais, pergunta para o indiano. O indiano, o chinês, essa turma toda está dizendo o seguinte, olha, espetáculo, hein? Mercados globais, espetáculo. 4 bilhões de pessoas saíram da miséria. Nunca a humanidade conseguiu tanto reduzir a miséria. Nunca se reduziu tanto a desigualdade entre pessoas e povos. Quem conhece a economia sabe que o que aconteceu foi isso. Quem está vacinado, ou quem não se vacinou contra a ideologia, o Piketty, eu debati com ele aqui em São Paulo. Ele veio aqui, falou, está piorando a distribuição de renda no mundo e tal. É um Marx menor ainda, produzido ali na esquina, na França. Cara legal, cara bacana. Foi fazer MIT nos Estados Unidos, mas esqueceu de estudar umas partes. Eu tive esse debate com ele ao vivo. Ao vivo, tem gravação e tudo. Eu dizendo isso para ele, falando assim, você está errado. Você está errado. E dizendo isso, olha, os salários eram de miséria na China, na Índia, eram muito altos nos Estados Unidos. E aí, cadê o Plymouth? Cadê o Cadillac? Cadê o Chrysler? Sua geração nem conhece isso. A indústria automobilística mundial era totalmente dominada pelos americanos. Acabou. Acabou. Agora é Toyota, é Honda, é Datsun, veio tudo de Coreia, China, chegando Japão. Chegando os chineses aí elétricos. Então, o que acontece? Houve essa fuga da miséria, quando eles entraram no capitalismo, ou seja, em vez do capitalismo explorar os chineses, foi o contrário. O capitalismo enriqueceu os chineses, está enriquecendo os indianos, enriquecendo os indonésios, todo mundo fugiu da miséria. Aí do lado de cá, a turma está sentindo esse impacto. E aí começa a maior barulheira aqui, o capitalismo está destruindo a gente, a coisa está muito ruim aqui. Aí o Trump nos Estados Unidos, aí dá o Brexit lá na Inglaterra, os caras saem no mercado comum da moeda da zona do euro. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O capitalismo causou a maior redução de miséria da história da humanidade, essa globalização. Essa redução de miséria, ela tem... Vamos lá. Porque assim, reduzir a miséria, maneiraço, acho importante, é o que a humanidade devia estar pensando, reduzir a miséria. Mas aí a gente reduz a miséria e o bilionário fica mais bilionário e aí fica mais desigual, ou desigual igual? Isso é que eu falei, que o Piketty, essa era a evidência que ele apresentava no país. Quer dizer, se você estiver dentro dos Estados Unidos, ou você estiver dentro da França, você viu o seguinte, os juros foram para zero durante esse período em que o trabalho chinês acabou significando no mundo inteiro a inflação não subiu, porque tinha o que a gente chama de, na verdade, essa globalização do mercado de trabalho. Então, se você tem 1 bilhão de chineses procurando emprego, você tem 1 bilhão de indianos procurando emprego, 200, 300 milhões de indonésios procurando emprego, não tem alta de preço, não tem alta de salário, não tem nada. Então, o que acontece? E aí o juro vai descendo, como não tem inflação, o juro desce para zero. Esse foi o meu debate com o Piketty. Quando o juro vai para zero, se você tem propriedades, tem rendas, quando o juro tende a zero, as propriedades sobem de preço. A bolsa sobe muito de valor. Os imóveis alugados sobem de valor. O Piketty está reclamando, eu sou professor e não consigo alugar não consigo comprar um imóvel em Paris. Só agora, com a venda do meu livro, é que eu vou conseguir comprar. E eu estava explicando para ele, é simples. Quando a taxa de juros tende a zero, a propriedade tende a infinito. O preço da propriedade, isso é uma matemática financeira simples.
o preço da propriedade sobe. E aí a desigualdade fotografada num país, dentro do país, o que aconteceu com 1% mais rico dos bilionários? Eles ficaram mais bilionários ainda, porque só eles tinham as propriedades. Aham. Então isso na França certamente aconteceu em alguma intensidade. Nos Estados Unidos aconteceu também, mas menos, porque nos Estados Unidos, como o capital é muito pulverizado, quase todo mundo tem dinheiro em bolsa, tem ações de empresas, é um capitalismo popular, entre aspas, todo mundo compra ações. Tinha cirurgião que paravam a cirurgia para ver como é que estão as ações na bolsa. Você vê a finansitis, a infecção de finanças que os americanos estavam vivendo. O negócio já não era mais competir com os outros, o negócio era saber se a bolsa está subindo. Se estiver subindo, nós estamos ganhando dinheiro. Então, é um excesso que foi cometido lá. Por isso que teve o crash em 2007, 2008, deu uma mansa-leão neles lá naquela época. Mas então, quando você tirava foto dentro de um país, a desigualdade estava aumentando. Mas com todo mundo subindo. Só que a desigualdade aumentou. Quando você tirava foto, se você fosse para Marte e olhasse para o mundo, a desigualdade estava diminuindo. 4 bilhões de pessoas saindo da miséria e essa turma aqui mais ou menos estacionada. O Ocidente estacionado. E o outro lado do mundo, 4 bilhões saindo. Então, quem olhar de longe fala assim, o capitalismo reduz a desigualdade. Agora, se você olhar aqui, que é a área que está sob estresse, que é a área que está perdendo a competição, ou seja, tirando o Vale do Silício, as grandes inovações, etc., os americanos estavam perdendo a competitividade na produção do aço, perdendo a competitividade na produção de automóvel. Então, porque entraram os grandes competidores do outro lado. Então, aqui estava uma situação de estresse. Daí as escolhas, digamos assim, inusitadas. Vou votar num empresário, Trump. Vou votar num ministro da Fazenda, Macron. Vou sair da zona do euro, na Inglaterra. Quer dizer, o Ocidente em desconforto, porque tem um outro lado do mundo que está estudando mais, trabalhando mais, crescendo mais. Aí essa turma está chegando, está subindo, fugindo da miséria pelo capitalismo, e essa turma aqui, que é o capitalista já obeso, folgado, acomodado. Na época, a brincadeira é que o europeu trabalhava só 3 meses por ano, porque, entendeu? Bom, tinha uma opção de brincadeira que eu, como ministro hoje, não posso mais brincar de nada, entendeu? Não posso falar mais nada. Mas tu não é mais ministro, não, mas fala assim, ex-ministro diz que... Ah, é verdade. Entendeu? Então eu não posso mais brincar, acabou o humor. O país está sem humor, ainda bem que existem os digitais aqui para deixar a gente ainda se divertindo um pouco. Mas então, o que acontece? Essa turma aqui, tirando a foto deles mesmo, eles estão vendo o seguinte, olha, não estão subindo os salários aqui, quem já tinha dinheiro e propriedade está ficando mais rico ainda. Agora que o juro subiu, algumas riquezas estão esfarinhando rapidamente. Quem tinha propriedade estava muito bem, agora já está sentindo o golpe. Tinha gente que criava uma criptomoeda e em 1 ano e pouquinho já estava rico. Uma coisa é criar criptomoeda com juros zero, outra coisa é com juros de 4%, 5%, como está acontecendo nos Estados Unidos. Está acusando o golpe. A mesma coisa, várias linhas de atividade estão sofrendo impacto agora, porque agora os juros estão subindo e dizendo, olha, acabou aquele período de inflação zero. E eu chamava atenção para eles, eu dizia, o Brasil está à frente de vocês, nós já percebemos que está acontecendo um troço global. Vocês estão preocupados com o Brasil, que o Brasil vai cair muito? O Brasil vai cair menos que vocês. Vocês estão dizendo que o Brasil vai crescer pouco? O Brasil vai crescer mais que vocês. Eles estão subindo o juro ainda, nós já estamos baixando.